Olha como esse noivo entrou no próprio casamento. Oi pessoal, olha o domingo à noite chegando mais uma vez e sempre trazendo vídeos inspiradores para a gente começar a semana de forma especial. Olha que bacana esse vídeo aí desse rapaz que entrou no próprio casamento dançando. Bacana, né? Pelo que nós apuramos, o nome dele é Gustavo, ele é de Minas Gerais e esse vídeo viralizou na internet, tanto que chegou até o próprio Justin Timberlake. Tanto que chegou no Justin Timberlake. Justin, você está aí? Se você estiver, dá um like, comenta. E você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo, se inscreva, traga mais pessoas para fazer parte aqui do Domingo à Noite. Na semana passada nós falamos sobre depressão e algumas pessoas nos questionaram por que falar sobre esse assunto. Sabe por quê? Quem vai explicar vai ser a Beth. A depressão é algo que nós temos que fazer muita atenção. Existe um estudo da Organização Mundial da Saúde de que em 2030 esta será a doença mais comum do mundo. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 450 milhões de pessoas com transtornos mentais. E posso falar uma coisa? Uma das formas de a gente encarar um problema é a gente perceber que tem outras pessoas que passaram pelo mesmo problema. E principalmente, é bom ver pessoas superarem esse problema. A nossa convidada de hoje é a Dani. Ela teve depressão, ela se tratou e se curou. Quando a noite chegar, não adormeça o recomeço. A vida é curta, mergulhe então. O que te trouxe até aqui, me diz agora. O sucesso é para todos, comece do começo. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé, cada vez mais. A Dani Moura, ela é professora de dança. Eu fiz aula de dança com ela e posso garantir, uma professora de primeiríssima qualidade. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer. Como é que foi sua experiência na pandemia? No primeiro mês assim na pandemia, eu fechei a escola, né? Parei as atividades, fiquei em casa, fiquei gravando aula, fiquei animada, fiquei ativa e tal. Vamos esperar passar. Quando as notícias foram se agravando, né? As notícias eram piores. Eu fui falar com os alunos também estavam assustados, ninguém sabia quando ia voltar. Isso no início da pandemia ali, né? Quando começaram as primeiras no notícias, início, assim. meados de maio, junho, eu fechei a escola. Eu falei, bom, eu não vou fechar o espaço e vou ver outras alternativas. E aí, falando que eu tinha comentado, né, que eu tive depressão. Como é que você percebeu que você teve depressão? De cara, você já percebeu que era depressão? Você já tinha tido antes depressão? Como é que me conta um pouquinho assim dessa? Eu fui. Depois, meu pai faleceu em 2001. A partir dali, eu comecei a ter momentos depressivos muito fortes, assim, muito graves. Olha, os momentos depressivos que eu tinha era muito choro, um vazio muito grande. E ainda para a época, né, logo que meu pai faleceu, parecia que eu ia faltar o meu ar, parecia que eu não conseguia respirar. Eu buscava ar e não conseguia. Só que eu não fui tratar, eu achei que era por conta da luto. Situação do luto, eu achei que, né, que eu ia ter que superar, não tinha outra opção. E assim, eu sempre, na minha vida, eu sempre acreditei que eu podia. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu fui em alguns médicos, psiquiatras para me tratar,
nunca tinha feito psicóloga, terapia, né? E aí eu tentei tomar remédio, o remédio dava alguns efeitos colaterais, aí eu ficava muito apática, Ah, porque tá. eu sou muito enérgica, muito animada e tal, e aí eu não tinha essa animação, eu não tinha aquele momento crítico de choro, de tristeza, de não querer fazer nada, mas eu também, quando eu comecei a tomar remédio, eu não tinha a alegria que eu costumava ter. E aí, conforme as coisas foram se agravando, eu comecei a perceber que eu não conseguia tomar decisões na minha vida. Eu estava sempre com medo de tomar decisões. Aham. E um exemplo muito simples: se eu fosse numa loja e tinha duas blusas, uma rosa e uma verde, e eu ficasse em dúvida, eu comprava as duas. Eu não conseguia decidir. E eu nunca percebi isso como alguma coisa que não fosse normal. Nessa época, se você abrisse o meu armário, você ia ver que tudo eu tinha praticamente de dois. Só que depois começou a desandar. E quando começou a desandar, o meu corpo começou a refletir a depressão. Como? Eu comecei a ter crises, eu já tinha dores nas costas, mas começou a piorar muito. Eu tenho essas dores assim há mais de 10 anos. E aí o que acontecia? Essas dores me faziam crer que agora eu tinha depressão porque eu tinha dor. Então Quando foi o clique, assim, que você pensou, caramba, eu preciso mudar, eu preciso tratar diferente, eu preciso dar mais atenção, eu preciso levar a sério, eu preciso ir a fundo nesse negócio. Teve algum momento especial, assim, que você possa citar? teve. Eu tenho 3 sobrinhos, lindos, maravilhosos, e um de 3 anos, uma de 5 hoje e outro de 6, né? E o ano passado, quando relaxou um pouquinho a pandemia, eles começaram a vir aqui para minha casa. E aí eu brincava muito com eles. E era brincadeira o dia todo, e eu brinco que eles arrancavam meu couro, mas eu ficava feliz. Bom, agora, aí eu comecei a ter dor nas costas, porque eu tinha muitas dores, eram dores assim bem agudas, né, bem críticas mesmo. E um dia eles chegaram aqui, foi o meu start. Eles chegaram em casa para brincar e eu não levantei da cama. Eram 3 horas da tarde nesse dia. E eu não levantei da cama. Eu não consegui me mover. E aquilo mexeu muito comigo, porque não, ele é tipo assim, eu podia falar não para tudo, mas para os meus sobrinhos não era possível. Procurei um espiritualista, que até foi um aluno que me indicou. E aí, olha só que engraçado. Dentro de todas as coisas que ele me falou, eu falei assim para ele, eu falei, olha, eu continuo muito mal e eu não sei o que fazer. Ele falou assim para mim, vai no médico, procura o psiquiatra. Eu falei, olha, mas eu não acredito no tratamento porque eu já fiz vários e eu não consegui nem passar da 2ª semana. Ah, e os remédios me davam muito sono. Uhum. Muito sono. Quando eu fiz o tratamento da primeira vez, me dava muito sono. Aí ele falou, olha o que ele falou para mim, ele falou, vai, que agora vai dar certo. Uma pessoa que eu nem conheço. Falei, bom, pode ser, né? A voz, Deus falando através de outra pessoa. E eu acreditei naquilo. Eu acho que eu também não tinha mais nada para acreditar, né? Porque eu já tinha ido tentado sozinha. Já tinha me agarrado no meu trabalho, já tinha me agarrado nos meus sobrinhos. E eu voltava para o mesmo momento. Quando ele falou isso para mim, eu falei, bom, eu vou. Eu acreditei nele. E aí eu fui. E eu, graças a Deus, encontrei um psiquiatra ótimo, que começou a fazer aula de dança comigo depois. E aí eu comecei a tomar o remédio, tá? As 2 primeiras semanas foram bem difíceis. Passaram as 2 semanas, eu comecei a me sentir melhor, o sono começou a diminuir, eu comecei a ter mais disposição. Quando as aulas presenciais começaram a voltar, que eu queria até parar de dançar, achei que eu já tinha encerrado minha carreira, eu comecei a me animar de novo. As pessoas chegavam no meu estúdio de dança, faziam aula comigo, viam o meu trabalho
e achavam que eu tinha que ter muito mais que aquilo. O meu estúdio era uma graça, era o que eu queria, era em Moema, num ponto muito bom de São Paulo. Eu lidava com pessoas maravilhosas, não tinha nada do que reclamar. Eu acho que o crescimento do meu negócio era uma coisa que ia acontecer com o tempo, né? Já estava acontecendo, ele estava cada vez melhor a cada dia. Porém, as pessoas que entravam lá achavam que pelo meu potencial eu tinha que ter muito mais que aquilo, que eu tinha que ter uma escola enorme, que o mundo tinha que saber que eu dava aula, que eu tinha que divulgar mais. E assim, era uma coisa que eu ficava muito feliz, mas por outro lado, era uma coisa que eu ficava muito triste, porque eu falava assim, caramba, puxa, as pessoas acham que eu posso ser muito mais do que eu sou, então eu tô negligente comigo. Como é que você lidaria hoje com essa mesma, com esse mesmo comportamento, assim, de pessoas que de repente falam, nossa, você poderia ter uma escola maior, ou nossa, o trabalho é tão bom que você deveria ser mais conhecida, nossa, quantos alunos você tem, sabe? Como é que você encararia hoje essa situação? Bom, hoje eu ia falar assim para essa pessoa, nossa, você tem toda a razão, eu devo mesmo ter uma escola maior, devo mesmo, eu tenho muitos alunos e todos gostam da minha aula como você, eu acho que você tem que investir no meu negócio. Muito bom. É isso que eu falaria hoje. Oi? Muito obrigado pela entrevista. Um ótimo domingo à noite para você, viu? Sempre. Obrigada para nós. Um beijo. Dani, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua generosidade mais uma vez. E você que está nos assistindo, acompanhe a Dani nas redes sociais. Peraí, mas e a Áurea, hein? Áurea, você não apareceu ainda. Tem alguma dica de filme? Um ótimo domingo para você, sempre. E eu quero sim recomendar um filme que trata esse assunto depressão de uma forma muito delicada. O filme que eu quero recomendar é As Horas. O nome do filme é esse mesmo, As Horas. Esse filme conta a história de 3 mulheres que vivem em eras muito diferentes. Porém, a conexão, o equilíbrio, as coincidências que existem entre as histórias dessas 3 mulheres é incrível. E sabe uma coisa bem curiosa nesse filme? É que nas 3 mulheres, os sinais de depressão são sinais muito discretos. Sabe aquela música que diz assim, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida? Então, se tem alguém perto de você que você ama muito, cuida. Presta atenção, porque às vezes tem pessoas que estão próximas da gente, às vezes você está jantando com uma pessoa, tomando café da manhã, dançando com a pessoa, conversando, às vezes dormindo na mesma cama e você não percebe que a pessoa está ali com aqueles sinais que não são legais, que são sinais de depressão. Então, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Cuida de quem você ama. Acorda, levanta pra viver, firma o pé, tenha fé.